pessoal, beleza? Somos aqui do Explicador Virtual, nós vamos continuar com a nossa aula de matemática. Continuando com a nossa revisão aqui da 21. Em um dia frio, foi registrado ao meio-dia, em uma cidade, a temperatura de 8 graus. Passadas algumas horas, nesse mesmo dia a temperatura da cidade diminuiu 11 graus. Assim os termômetros passaram a registrar. Então é o seguinte, galera. A gente tinha uma temperatura de 8 graus. Vou botar um 8 aqui, ó. Nem vou botar o grau Celsius aqui, só 8. Passadas algumas horas, a temperatura diminuiu. Então, esse 11 aqui, a temperatura não foi para 11 graus, ela diminuiu 11 graus. Ou seja, tinha 8, diminuiu 11. Então, para quanto que foi essa temperatura agora? Então, como é que a gente resolve isso, gente? Diminui 11 menos 8, não tem problema, que dá 3. E dá o sinal de quem? Do maior. Então, o sinal vai ser negativo. Então, qual vai ser a resposta? Menos 3 graus Celsius. 22. Dois números somados dão 24. Sabendo que um está para 5, assim como o outro está para 3, diga quem são esses números. Então, aqui é uma tabelinha. Vou ter dois números. Um está para 5 e o outro está para 3. Ou seja, eu tenho um número maior e um número menor. O número maior a gente vai identificar como o M, e o número menor a gente identifica como o N. Então é o seguinte, gente. Uma proporçãozinha aqui, uma razão do seguinte. Primeiro, somando os dois dá 24, como a gente viu. Só que um está para 5 e o outro está para 3. Então a gente forma essas duas fraçõezinhas aqui, ó. M sobre N é a mesma coisa que 5 sobre 3. Por quê? Um está para 5 e o outro está para 3. Como a gente já viu, como a gente resolve essas questões. Por que o M e o 5 estão em cima? Porque os dois são maiores. 5 é maior do que 3, assim como o número maior, obviamente, é maior do que o menor. Por isso que os dois estão em cima. Como a gente resolve isso aqui, gente? Por substituição. Resolve isso aqui primeiro para ir lá para cima depois. Então, o que eu fiz aqui? Vou isolar o meu N. O N está aqui dividindo. O que eu faço com ele? Passo para o outro lado, multiplicando. M igual a 5N sobre 3. Agora sim. Aqui onde tem M, na primeira equação, o que eu faço? Substituo e vou colocar 5N sobre 3. Onde tem M, substituo por isso e só vou ter o quê? Uma equação só com N. Aí eu consigo resolver. Então tá aqui, ó. 5N sobre 3, que é o meu M, mais N, igual a 24. Igual a 24. Agora, como é que eu resolvo isso aqui, gente? Tem uma fração e um número inteiro aqui, que é a minha incógnita. Então, macetinho aqui que a gente já sabe fazer. Preciso colocar aqui sobre 1 e fazer MMC? Não, não preciso. O que eu faço? Multiplico aqui. 3 vezes N dá 3N, né? Faço a conta aqui, nesse caso é uma soma, e mantenho o denominador embaixo. Então, 5N mais 3N, da multiplicação aqui, 8N. Denominador, mantém o mesmo, é o 3 embaixo. Agora, 3 está dividindo, passo para lá, multiplicando. 8 está multiplicando, passo para cá, dividindo. Então, 3 vezes 24, 72. Dividido por 8, N igual a 9, ou seja, o número menor é 9. Agora, como é que a gente descobre o número maior? Já tem o menor e tem essas contas aqui. Substituo em uma delas e eu vou encontrar o número maior. Quer substituir aqui, ó, em vez de N botar 9? Pode, mas eu prefiro fazer com isso aqui que é mais fácil. As duas dão o mesmo resultado, então vou utilizar a mais fácil. Então tá aqui, ó. M mais 9, que é o N, é igual a 24. 9 está somando, passo para o outro lado,
Diminuindo, m vai dar 15. Então está aqui a minha resposta. M é 15 e o n é 9. 23. A massa do dono de um carro em relação à massa do seu automóvel está em uma razão de 1/3. Então, a razão entre a massa do dono do carro e a do automóvel é 1/3, ou seja, o dono do carro pesa 3 vezes menos 1/3 do peso do carro dele. É isso que quer dizer essa razão aqui. Então, calcule a massa do dono sabendo que seu carro tem 210 kg. O que a gente vai fazer? Vamos colocar essa razão aqui é igual à razão entre as massas. A massa do dono e a massa do carro. Por que o x está em cima? Porque a massa do dono é menor que a massa do carro. Por isso que o 1 está aqui em cima, mesma coisa, e o 3 está embaixo. Nesse caso, o maior número está o quê? Embaixo. Então, do outro lado eu mantenho isso, o maior número fica embaixo. Aqui eu posso multiplicar cruzado, posso enviar o 210 dividindo para lá, multiplicando. Façam à vontade, do jeito que vocês se sentirem confortáveis para resolver. Então aqui, multiplicando cruzado, a gente vai ter o quê? 3 vezes x, 3x. 210 vezes 1, 210. O 3 está multiplicando, passo para lá, dividindo. 210 dividido por 3, x é 70 kg. Por quê? A gente observa que 70 é 1/3 de 210, é 3 vezes menos. Então o peso do dono desse automóvel é 70 kg. 24. Dada a figura abaixo, diga o valor de x, sabendo que os ângulos BOP e AOP são congruentes. Então, mais uma questãozinha para a gente revisar aqui sobre congruência. Então, eu tenho BOP e AOP congruente. O que quer dizer congruente? Esse ângulo aqui, ó, BOP, e esse outro AOP, esses dois ângulos são iguais. Isso que é congruência. Se os dois são iguais, o que a gente vai fazer? Igualar as duas contas, que é o valor dos meus ângulos. Então está aqui. Esse ângulo é igual a esse, ou seja, x mais 40 é igual a 3x mais 20. Agora, passo x para um lado e número para o outro. Está aqui, ó. X, vou passar para esse lado. 3x vai para o outro lado, negativo. X menos 3x dá menos 2x. Já do outro lado, 40 está positivo, vai negativo. 20 menos 40, menos 20. Agora os dois sinais negativos ali. O que eu faço quando o meu x está negativo? A gente multiplica por tudo por menos 1. Então, troco o sinal de todo mundo. Então, está todo mundo negativo, fica positivo. Isso somente para quê? Para o meu x ficar positivo no final. Aqui o 2 está multiplicando, passo para lá, dividindo. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, a minha resposta final dá 10. Se a gente substituir aqui, ó, 10 mais 40, esse ângulo mede 50. 3 vezes 10, 30 mais 20, dá 50 também. Então, os dois dão 50, os dois ângulos são congruentes, então, para isso acontecer, o x tem que ser 10. 25. Escreva os números na sua forma decimal. Então, 6,5 vezes 10 é menos 5. Então, aqui é trabalhando um pouco aquela noção de notação científica, que eu trabalho com essas potências de 10 e com esse número aqui, que vai virar a forma decimal agora. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, o expoente é negativo, ou seja, eu sei que tem um número bem pequeno, mas quão pequeno? Vamos lá, maneiras de resolver isso.
Pega o 6,5, coloca aqui, ó. 6,5. Agora, eu tenho 10 a menos 5, ou seja, vou andar 5 casas para onde? Para a esquerda, porque ele é negativo. Sei que eu tenho um número pequeno. Então vou andar 5 casas aqui, ó. Só que eu vou andar 5 casas, o que eu tenho aqui atrás, gente? Tenho zeros que eu não estou colocando. Então vamos andar 5 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui. 0,0000065. Aqui como na resposta. 2,146 vezes 10, a terceira. Pego o meu número e começo a andar o quê? Para frente com a vírgula, porque o expoente aqui nesse caso é positivo, ou seja, é um número grande. Então, vírgula vem para cá, 3, 1, 2, andei com ela 3 vezes. Então, qual o número que vai ficar? 2.146. Esse aqui é negativo, e o expoente é negativo também. O negativo dele importa em alguma coisa? Não importa em nada. A gente vai manter o sinal, só vai contar as casas. Vou colocar 3,51, botar vários zeros aqui e ficar contando as casas dele até chegar na que interessa. Como é que vai ficar? Menos 0,000000351, que é o número final aqui. Bom, um macete para isso aqui, quando o número é negativo, para não ficar contando essas casas, é o seguinte. Observa bem que para fazer a notação científica, esse número aqui tem que estar entre o quê? Entre 1 e 10. Ou seja, vou ter uma casa e uma vírgula. Eu não posso ter 0, alguma coisa. Tem que ser entre 1 e 10. Então eu posso muito bem fazer o seguinte. Está vendo que o expoente é negativo? São quantos? 5, não é? Então eu vou botar 5 zeros, 0,0000, e coloco o restante aqui, 65. Aqui, não é 10 elevado a menos 7? Vou botar 7 zeros. Óbvio, a vírgula no primeiro, mas 7 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 351 no final. Claro, nesse caso, vamos ter cuidado também com o sinal negativo aqui. Bom, letra D. 1,098765 vezes 10 elevado a 0. Primeira coisa, gente. 10 elevado a 0 é a mesma coisa que qualquer coisa elevada a 0. 1. Ou seja, aqui eu não tenho nem casa para contar. Eu faço o quê? Ele vezes 1 dá o quê? Ele mesmo. Então a resposta é o próprio 1,098765. A gente pode raciocinar pela seguinte maneira também. Quantas casas que eu vou andar? 0 casas. Nem ando para a esquerda, nem para a direita. Vai ficar a mesma coisa. Aqui 5,53452 vezes 10 a quinta. Aqui a gente já não pode fazer esse mesmo macete aqui, porque a gente tem coisas para frente que a gente pode andar. Então não pode ficar colocando 0 assim. Então, o que a gente faz? Não são 5? A gente anda 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar esse próprio número aqui inteiro. 553,452. E por último, 1,11 vezes 10 elevado a 1. Bom, vou passar essa vírgula para cá, andar uma casa, 1,11, ou seja, vou andar uma casa, a vírgula vai ficar aqui. Pode ficar o número com vírgula? Pode, sem problema. Vai ficar 11,1. Sem problema nenhum. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.